A verdade de cada um. Olha, talvez hoje eu esteja preparado e vou contar uma das histórias mais lindas de amor que eu conheço. É a história de amor da minha avó. É linda, a história simplesmente é maravilhosa. E é incrível a história de amor da minha avó Noêmia, envolvendo dois irmãos, minha avó, Xizinho no meio, e dois irmãos do outro lado. A avó Noêmia, com os irmãos poloneses, Haskell e Heiko. Esses eram os nomes dele, escritos com um H. Haskell e Heiko. Eles vieram de Lublin, uma cidade polonesa conhecida. Do ponto de vista físico, eles eram bonitos, viu? Aliás, bonitos não, até lindos, extremamente parecidos. Só não podiam ser chamados de idênticos como irmãos gêmeos devido àquela diferença. O Haskell, ele tinha os olhos profundamente azuis. O Haskell tinha os olhos azuis. Já o Heiko, ele tinha os olhos castanhos. Mas que coisa! Os dois, os dois irmãos, os dois gostavam da Noêmia, gostavam da minha avó. Os dois. Só que não depende só de um gostar, né? Não é assim? O amor tem que ter a famosa correspondência. E a vovó, com apenas os seus 18 anos, ela adivinha. Dos dois irmãos, ela escolheu aquele que tinha os olhos azuis. O moço de blue eyes. Ela escolheu o moço dos olhos azuis. Namoraram pouco tempo, viu? 18 anos eles tinham, namoraram pouquíssimo tempo e logo se casaram. Já no comecinho do casamento, a minha avó entendeu que ela fez a escolha errada. A Haskell, o irmão que ele escolheu dos olhos azuis, ele era lindo, mas ele não era bacana. Muito pelo contrário, ele era péssimo. Enquanto ser humano, enquanto homem, péssimo. Seus olhos lindos encantavam também outras mulheres. Sabe como é? Não agradava só a minha avó, ele chamava a atenção também de outras mulheres. E isso, se fosse só isso, também não haveria o menor problema. Mas é que o Haskell, ele também gostava do famoso rabo de saia. Pro sofrimento da minha avó, ele acumulava namoradas, amantes. E aí começa o grande sofrimento dela. E não eram apenas as mulheres. Haskell, ele era chegado numa vodka. E ele bebia muito. E embriagado, ele também se tornava, depois disso, um homem agressivo. Ele começou a bater na minha avó. A minha avó descobre cedo demais, já no comecinho do casamento, ela havia feito a escolha errada entre os irmãos. Ela escolheu o irmão gêmeo errado. O moço dos olhos azuis, aquele encanto, aquela beleza, enquanto o ser humano não era nada disso. Então a vovó sentia-se agora enganada pela beleza dos olhos azuis. Os olhos azuis transmitiram uma coisa que na verdade não correspondiam à realidade. Blue eyes. Ela se sentia enganada pelos olhos azuis. Se ela pudesse voltar atrás, mas agora era tarde. Afinal de contas, ela estava casada com Haskell, e casamento naquela época era para sempre. Ela se convence da escolha errada, porque Heiko, o outro irmão, o Heiko, o dos olhos castanhos, sabendo que o irmão batia nela, ele era agressivo. O Haskell era agressivo. Então o Heiko, sabendo que o irmão batia nela, ele vem para defendê-la. Inclusive o Heiko, ele brigava com o Haskell e dizia em polonês. A minha avó não entendia exatamente o que estava sendo dito, mas sabia que aquilo que o Heiko falava com o Haskell era bronca, coisa do tipo: ô Haskell, se enxerga, não seja covarde.
Não vê a mulher boa que você tem dentro da sua casa, a mãe do seu filho Otton? E você bebe vodka e vem bater na mãe do seu filho? Sim, a essas alturas, a minha avó já era mãe do meu tio Otton, que era pequenininho. Mas Haskell, ele tinha beleza. Beleza ele tinha. No entanto, não tinha alma. Olha que frase que a minha avó me falou. Preste atenção nessa frase. De repente, você pode identificar alguém com ela. A vovó dizia pensativa para mim, contando a história para eu te contar. Põe aí, minha neta, põe aí. Que o Haskell, ele tinha beleza. Beleza ele tinha. Mas ele não tinha alma. Não adianta, né? A pessoa ter beleza e não ter alma. Não adianta nada. Reiko aproveita os momentos em que Haskell estava fora, em casa de amantes, e aí ele vinha fazer companhia para a vovó, para minha avó. E ele ficava nessa companhia até tarde com a minha avó conversando. Ele ficava batendo papo com ela, e muitas vezes ele trazia até mantimentos, os mantimentos que faltavam para Noêmia, minha avó, e o seu filho Otton, ele trazia. Quando o Reiko ia embora, era momento da minha avó chorar de arrependimento, porque ela não se conformava. Como é que ela tinha feito a escolha tão errada? Ela foi tola, meu Deus, como eu fui tola. Como é que eu pude me deixar levar pelo blue eyes, pelos olhos azuis? Como é que eu pude me deixar levar pela beleza? A beleza que hoje sequer se põe à mesa. A beleza que não me traz alegria, que não me traz felicidade, mas ao contrário, uma beleza que me agride, me maltrata. Como é que eu pude fazer a escolha tão equivocada, tão errada? Eles que antes, aqueles olhos, que antes pareciam pedacinhos do céu, aqueles olhos azuis, que pareciam pedacinhos do céu, agora representavam o próprio inferno. E falava só para ela escutar, a minha avó falava, só para ela ouvir. Que arrependimento, que arrependimento. Se eu tivesse ficado com o Reiko, seria tão diferente a minha vida, seria tão outra a minha vida. Se eu tivesse escolhido a pessoa que já tinha me escolhido antes, o Reiko, seria tão diferente a minha vida. Mas agora não tinha outro jeito. Ou tinha? O que você acha? A minha avó tinha que se conformar, até porque nasceu uma tia nossa, Bozena. Bozena, o nome dessa minha tia significa feliz e abençoada por Deus. Feliz e abençoada por Deus. Bozena era o nome da minha tia. Ela amava a minha avó, obviamente, amava os filhos, Otton, agora Bozena, mas o marido não merecia aquilo. Ela se apega então ao significado do nome da filha, da Bozena. Quem sabe Bozena, com aquele significado tão rico, a feliz e abençoada por Deus, quem sabe Bozena pudesse ser um novo alento, representar uma nova sorte na vida dela. A essas alturas, já tinha 6 anos que ela estava naquele casamento infeliz com o Haskell. Foi quando o Haskell se saiu com essa. Ele iria fazer uma viagem à Polônia. Ele decidia e estava decidido. Ele iria fazer uma viagem à Polônia. Iria para sua terra, Lublin. Iria sozinho. Tendo mulher e 2 filhos pequenos, ele tomou a decisão: eu vou para a Polônia, eu vou fazer essa viagem, eu não vou poder levar ninguém, eu vou sozinho. Era a minha avó para impedir. Aliás, impedir, para ser sincera, ela me contou, ela não queria impedir, né? Tudo bem, era uma atitude impensada pro Haskell, homem casado, casamento com 6 anos,
as crianças pequenas. E ele ir para a Polônia sozinho, por mais impensado que fosse, e era impensado, a minha avó, ela também não quis impedir, não. Quem sabe as coisas mudem nessa viagem irresponsável. Haskell deixou uma miséria de dinheiro para a mulher dele e 2 filhos e partiu para Lublin, lá na Polônia. Noemi e os filhos teriam passado fome, não fosse quem? Reiko. Se não fosse o Reiko, os filhos teriam passado fome, e ela também. Ele, Reiko, cuidava da cunhada, dos sobrinhos, e o fazia com todo carinho, jamais deixando faltar para eles o que quer que fosse. Pelo menos agora, a minha avó passava a ter paz, e era Reiko quem falava para ela sobre tudo que tinha, como era que era a Polônia. Ele começava a contar as histórias. Vem cá, senta aqui. Deixa eu contar um pouquinho para você de como é a Polônia, Lublin. Lá tem um pastel, lá em Lublin, é um pastel de massa cozida, sabe? Ele tem vários recheios, esse pastel. No inverno lá é rigoroso. Lá quando faz frio mesmo. Mas é de congelar. Então, quando lá faz frio, eles preparam muito desses pastéis. Ele vem com recheios. Dizem que a origem dos recheios é russa. Tem batata, tem requeijão, carne, couve, cogumelo. Tudo é recheio do pastel. E no inverno, a gente acaba comendo bastante desse pastel, sabe? Parece até que esquenta a gente. É uma delícia. A massa é toda fermentada, fica levinha, gostosa, chega a derreter na boca. Um dia, quem sabe você conhece. Tem um outro prato lá chamado bigos. É uma espécie de chucrute. Parece assim com o chucrute alemão, à base de couve fermentada, e tem mais adição de carne. É uma delícia também. Mas o destaque mesmo é justamente esse pastel, que é simplesmente delicioso. Quem sabe um dia você vai lá, né? Vai lá passear, vai lá conhecer. A minha avó escutava aquilo tudo, mas viajava nos pensamentos feito uma criança. Polônia estava tão distante. Reiko contava aquilo tudo para ela apenas com o objetivo de distraí-la. Ela tinha a mais absoluta certeza disso. Como é que ela ia um dia experimentar pratos tão saborosos, né? Como é que ela ia conhecer aquele pastel tão difundido e divulgado pelo Reiko agora? Pelo menos agora, o castelo de Lublin, o museu onde tem o moinho, o campo de concentração, que era um lugar agora usado para reflexão. O campo de concentração lá em Lublin agora era usado para reflexão sobre as atrocidades praticadas pelo Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial. A minha avó se cantava com as histórias de Reiko. Sabia sobre a terra do marido, não por ele, mas pelo irmão, sempre atencioso e carinhoso. E assim, o tempo vai passando. Imaginem a barbaridade disso. 3 anos depois que Haskell havia partido, chegou uma carta escrita por ele. Gente, o seu marido, 6 anos de casamento, vai passear sozinho. Foi fazer uma viagem sozinho. Deixou você com 2 filhos para trás. E 3 anos depois, chega uma carta dele. 3 anos depois. A carta que Haskell havia escrito. Mas a carta, ela veio escrita
todo em polonês. Ele o Haskell, ele não escrevia em português, escreveu em polonês. Mas, como sempre, Reiko por perto apanhou a carta e foi traduzindo para minha avó. Na sua parte mais importante, Reiko traduziu para a vovó. Noêmia, por todo esse tempo que passou aí no Brasil, 3 anos já, você deve ter percebido que eu me arranjei por aqui, me casei por aqui, em Lublin. E foi de fato o que aconteceu. Por aqui eu arrumei outra mulher, me casei e tenho um filho. E eu queria te comunicar que eu não volto mais ao Brasil. Sinta-se livre, esteja livre. Não me espere. E se puder, me esqueça. Esqueça que um dia eu existi. Assinado Haskell. Nossa, era muita frieza. Peraí, que o Haskell era um sujeito ruim, hein? Nós já sabíamos até aqui, mas que ele fosse tão frio a esse ponto de mandar uma carta para a mulher depois de 3 anos, ninguém imaginava. A minha avó não chorou, apesar da frieza da carta, das palavras duras da carta, das informações pesadas da carta. A minha avó não chorou. Ela apenas ouviu o comentário de Reiko, o bom irmão, que estava ali traduzindo a carta para ela. E o Reiko falou: nossa, esse meu irmão não vale nada mesmo, né, Noêmia? Hein, Noêmia? Não vale nada. Você deve ter percebido que não é porque ele é meu irmão gêmeo, não, que eu seja igual a ele. Muito pelo contrário. Você deve ter percebido, Noêmia, que eu sou muito diferente dele. Assim como também você deve ter percebido outra coisa. O que, Reiko? O que? Olha pra mim. Tô olhando, Reiko. Às vezes você fica engraçado. Noêmia, você não percebeu nada? O quê? Mas o que você quer falar? Fala. Pode falar. Noêmia, eu gosto de você. Eu sempre gostei de você. Mas você escolheu o Haskell? Eu na época sofri muito com a tua escolha. E eu nunca consegui entender a sua escolha. Talvez os olhos azuis dele tenham te iludido, né? Mas eu gosto de você. Você quer casar comigo? Tá falando sério, Rico? Falando sério. Eu gosto de você. Eu gosto dos seus sobrinhos como se fossem meus filhos. Eu vivo perto de você. Eu procuro cuidar de você. Meu irmão não valia nada. Eu vou procurar compensar tudo isso. Você aceita? Você quer? Prometo te amar. Prometo te respeitar até o último dia da minha vida. Eu nunca disse isso para mulher nenhuma, Noêmia. Eu prometo te amar e te respeitar até o último dia da minha vida. Quer casar comigo? Hein? Quer? Rico. A proposta é inusitada, é diferente. Mas fala logo. Fala, Noêmia. Mas eu quero. Eu quero. Eu aceito. Aquilo parecia um sonho para mim. Era a chance que a vida lhe dava dela reparar a grande besteira que ela tinha feito.
ao se deixar enfeitiçar pelo Blue Eyes, pelos olhos azuis. Naquela mesma noite, vovó e Reiko dormiram juntos. Foi a primeira vez deles, aos 29 anos de idade. Vovó tinha 29. Aos 29, vovó descobriu a felicidade, mas não com os olhos azuis, e sim com os olhos castanhos. Aqueles olhos castanhos olhavam para ela com amor. Vovó agora estava felicíssima, e Reiko, que já tratava os sentimentos, já tratava os sobrinhos com muito bom sentimento, com muito amor, como filhos, os meus tios Otton e a Bozena, ela fez daquele dia para frente, ele fez daquela casa um verdadeiro lar, uma família feliz. Não demorou muito, Noêmia, minha avó, engravidou de Aninka, minha mãe, mas quase ela perdeu o nenê. Aninka é a minha mãe, mas quase que ela perdeu a Aninka quando completou 7 meses de gravidez. Ela estava grávida da minha mãe havia 7 meses. Ela estava cantando, a minha avó, de tão feliz, estava cantando, quando de repente o tempo mudou. A temperatura, o tempo virou. O sol se escondeu atrás de uma nuvem pesada e se fez noite em pleno dia. Sabe quando é verão, assim, tá aquela tarde bonita, e de repente tudo se transforma? Pois tudo se transformou. A tarde escureceu, o sol se escondeu, se fez noite e começou a cair uma chuva forte. Começou a mudar o tempo, a cair uma chuva forte. Relampejava, e os relâmpagos, e depois vinham os trovões, estrondavam os trovões por todos os cantos. Ela se recolheu com os filhos quando ouviu alguém esmurrando a porta. Mas sabe quando a pessoa esmurra a porta? Sabe quando a pessoa começa a esmurrar a porta? Ela começou a escutar com aquela tempestade, apesar dos os trovões, os relâmpagos que existiam, os trovões, a chuva pesada, a pessoa esmurrando a porta. Ela então ficou muito assustada. Quem será? Preocupada com a tempestade? Será que o Reiko, ele, preocupado com ela, deixou o trabalho na roça e veio para lhe fazer companhia, preocupado com ela que estava, mas estranhou. Ela estranhou os murros da porta. A pessoa batia pesado, muito pesado. A pessoa batia pesado, muito pesado. Quem será? Quem será que era? Quem será que batia na porta daquela forma, de maneira tão pesada? Reiko, ele não agia assim? Reiko não agia daquela forma? Batendo na porta daquela maneira? Reiko não agia assim. Foi quando ela espiou por uma fresta da porta e não acreditou. Quando seus olhos cruzaram com as faíscas daqueles imensos olhos azuis. Naquela hora, houve mais um relâmpago que refletiu naqueles olhos azuis, que para ela já não possuíam mais a menor beleza. Apenas pavor. Quem estava de volta com aquelas batidas fortes da porta era ele, Haskell. Mas ele falou na carta que ele não voltaria nunca mais ao Brasil, que ele tinha se casado em Lublin, que tinha filho em Lublin, que ele
havia se comprometido lá fora, que ela, minha avó, estava livre. O que ele queria ali? Automaticamente a minha avó, para não ouvir mais as batidas fortes, ela abriu a porta. Haskell, ele entrou. Olhou rapidamente para os filhos, Otto e Bozena, mas fixou o olhar na barriga da Noêmia, minha avó. A minha avó grávida de 7 meses, da Aninka, a minha mãe. Quando os olhos azuis, quando o Haskell olhou na barriga da minha avó, aquele barrigão de 7 meses, ele olhou, ele se fixou, ele fez assim para minha avó: que isso, Noêmia? Tipo, mostrando a barriga. O que é isso, Noêmia? Que barriga? Que barriga é essa? Que barriga é essa? O que está acontecendo? O que é isso? Olha, você mandou a carta? Você mandou a carta falando que você tinha... Haskell, você queria o quê? Você mandou a carta dizendo que você havia se casado na Polônia, que você tinha filho lá e que você não voltaria mais, e que eu me sentisse livre para fazer o que eu quisesse. A carta que eu mandei estava escrito isso? Estava. O Reiko leu para mim, traduziu para mim. O Reiko. Traidor, o Reiko, já sei, meu irmão, e é meu irmão o Reiko. E o Reiko é meu irmão traidor, foi ele que fez isso, foi ele. E aí, se dirigindo à cozinha, o Haskell pegou um facão. Mas era uma faca imensa. Quando eu falo facão, é facão mesmo. Não é uma espada, mas é, além de uma faca grande, um facão. E disse: eu vou na roça decepar a cabeça do Reiko. E eu vou trazer a cabeça para você ver. E depois eu corto a sua cabeça também, Noêmia. Sua vagabunda. Ele não falava, a minha avó dizia que nunca conseguia falar vagabunda. Sua vagabunda. E eu vou colocar a cabeça dos dois no morão da porteira. E falando isso, o Haskell, ele saiu para fora naquela tempestade, com o facão em punhos. A minha avó caiu de joelhos no chão, pedindo a Deus que impedisse aquela tragédia. Ruim como era o Haskell, ele seria capaz de cumprir tudo o que falara. A minha avó ficou chorando e rezando. Até que ela ficou ali naquela expectativa, esperando o resultado. Até que ela viu o Reiko entrar correndo em casa e perguntando se estava tudo bem com ela, com as crianças, com a gravidez. Tá tudo bem, Reiko? O Haskell. A minha avó queria dizer: o Haskell foi atrás de você, o Haskell. A essas alturas, a minha avó temia que Reiko talvez tivesse até se tornado um assassino. Teria sido em legítima defesa, sim, mas ninguém quer ser um assassino. Não, a história era outra. Prestem atenção o que aconteceu. O Haskell fora vítima de um raio. Com aquele facão imenso, quase uma espada nas mãos, ele acabou atraindo para si um raio. E ele morreu carbonizado. E o aço do facão foi uma coisa tão impressionante. Era um facão quase uma espada. O aço do facão ficou todo retorcido. O raio caiu. E ele tinha uma potência tal que ele derreteu. Sabe derreter o aço do facão? Ficou aquele aço todo retorcido. Diante de tudo, a minha mãe Aninka se adiantou no nascimento. A minha mãe nasceu de 7 meses. E o meu avô, Reiko, contou então para ela que ele traduziu a carta do irmão ao seu bel prazer. Ele fez a tradução de maneira errada, não porque errou, mas porque quis errar. Na carta
Na verdade, aquela carta que o Haskell tinha mandado, que eu deixei a todos admirados com a frieza contida na carta, o Haskell dizia que ele voltaria breve. Ele não achou justo. O Reiko simplesmente não achou justo. Como que um homem passa 3 anos fora, noutro país, sem dar nenhuma satisfação para a mulher, e sem mandar um tostão, sequer, para a mulher e 2 filhos, e agora queria voltar o quê? De repente, assim, como se nada tivesse acontecido? Sem contar o que ela tinha sofrido, né, coitada? Quando eles estavam juntos. Não, ele não achou justo. Ele não achou justo. Então, Noêmia acabou sendo protegida pelo Reiko. Acabou sendo protegida. A minha avó, a partir daquele dia, mais do que nunca, com o nascimento da minha mãe, a Aninka, ela se tornou a grande companheira na vida do Reiko. Viveram com a morte do Haskell, mas observe, o Haskell morreu atingido por um raio que veio do céu. Olha que coisa. Olha que coisa. O Haskell morreu por um raio que veio do céu. Isso tem grande significado. Não, eu até quero que você depois coloque no seu comentário. Isso tem grande significado. E a minha avó, a partir dali, no nascimento da minha mãe nasceu naquele dia, de 7 meses. Foi um dia confuso para minha mãe nascer. Eu até brinco com a minha mãe. Eu falo, mãe, será que não tinha um dia mais tranquilo para a senhora escolher para vir ao mundo, não? Ela ri comigo. Ela fala, nasci num dia confuso, mas graças a Deus tenho um bom discernimento. Deus me deu um bom discernimento. E de fato, a minha mãe é a nossa conselheira, é a nossa amiga para tudo. A minha avó foi feliz ao lado do Reiko, do marido amado. Virou o marido dela, né? Se tornou o marido dela a partir de então. Foi muito feliz com ele. Hoje, a minha avó tem os seus 82. Hoje, a idade dela, 82. O meu avô, o Reiko, ele ainda está vivo, graças a Deus. Está com 90 anos. 90 anos. Você acredita que até hoje um vive pelo outro, vivem juntos, felizes? O ano passado, inclusive, foi quando eu mandei essa carta, não havia, é bom que se diga isso, tá? Quando ela mandou a carta, não havia a pandemia. Mas ela fala no ano passado, que não foi o ano passado, foi o ano antes que ela mandou a carta, tá? Então, no ano passado, inclusive, a minha avó e o Reiko foram a Lublin, foram passear por lá. A minha avó voltou encantada com tudo que conheceu por lá. Adorou saborear o pastel de fundido divulgado pelo Reiko. Sabe como é que é o nome do pastel? Pierogi. Pierogi é o nome do pastel. Mas eu pergunto, no lugar do meu avô, que é o Reiko, meu avô é o Reiko, vocês entenderam, né? É ele que é o pai da Aninka. No lugar do meu avô, é essa questão que eu queria trazer à baila. Porque tudo tem origem ali na tradução da carta. A grande sacada do meu avô nessa história, e é aqui que eu quero dar uma paradinha para discutir com vocês esse tema.
A grande sacada do meu avô nessa história foi exatamente na tradução da carta que chegou em polonês. Ele achou o desaforo. O irmão estava 3 anos fora, lá na Polônia, lá em Lublin, vivendo a vida dele. Aí mandou uma carta, simplesmente uma carta comunicando. A mulher Noêmia, que ele deixou no Brasil com 2 crianças, com 2 filhos, o tio Otton e a tia Bozena. Ele mandou uma carta dizendo: ó, tô voltando, tá? Breve eu tô aí. E ele não mandou, durante esses 3 anos, ele não mandou um tostão sequer para a família, não mandou nada, não mandou notícia, não mandou nada. Tô voltando. Então ele leu, o meu avô Reico, ele leu aquilo e falou: ó, não é justo. Não é justo, eu não vou ler dessa forma como estava escrito. Eu não vou ler como está escrito para Noêmia de jeito nenhum. Eu vou fazer outra tradução. Aí ele fez a tradução. A tradução que ele fez foi aquela: não, eu arrumei alguém aqui na Polônia, eu me casei com alguém, você está livre para cuidar da sua vida. É sobre isso que eu quero perguntar. Como você se posiciona em relação ao meu avô? Você teria feito da mesma forma que ele? Você teria agido da mesma maneira que ele? Será muito importante a tua opinião a partir de agora, aqui, nesse canal. Manda a sua opinião.